Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. As pessoas estão chegando, já temos aí a Ludmila. Tudo bem, Ludmila? Bom dia. Faz um oi aí, um tchau, alguma coisa. Ludmila, tive a honra de conhecê-la. Bom dia. Tive a honra de conhecê-la recentemente no encontro que fizemos entre Brasil e França para falar sobre magnetismo. Então, a gente vai dando um tempinho para que as pessoas cheguem, né? Marli, seja muito bem-vinda também nessa manhã fria de sábado. Acho que está menos frio do que os últimos dias que se passaram. Pelo menos aqui de onde eu vejo, de casa, o sol tá querendo aparecer. Então, a gente vai retomando as nossas conversas e eu quero manter essa rotina de discussão com vocês, de aprendizado conjunto, mútuo, trazendo elementos que são considerados pertinentes, atinentes ao que a gente estuda em magnetismo. E gosto sempre de reforçar isso também, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, de trazer respostas finais, até porque para determinadas áreas do conhecimento a gente elabora mais conjecturas do que e proposições do que respostas, né? Algumas situações a gente consegue responder, outras indagações a gente apenas vai ficar no campo de discussão mesmo, de trazer diferentes contribuições de pensamento, de opiniões, mas é assim que o conhecimento também ele é construído sem sombra de dúvida. Então a gente vai começando a falar e hoje a gente vai trazer sobre essa questão da importância da compreensão da anatomia humana e do entendimento da anatomia sutil para que a nossa ação no magnetismo faça mais sentido ou tenha mais efeito. E primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que esse assunto, ele não vamos dizer assim que ele é um debate acalorado entre os magnetizadores, porque eu já participei de muitos debates nos encontros que a gente realiza ou dos quais a gente participa em magnetismo, seja aqui ou no exterior. E isso gera rende uma boa discussão, porque a gente vai encontrar basicamente dois grupos. Existe aquele grupo que fala: olha, não é necessário você entender sobre anatomia do corpo humano para que você possa atuar com magnetismo, e tem outros que dizem assim: sim, é necessário entender a anatomia para que tua ação seja mais eficaz. Bom, os dois têm os seus pontos de vista, os dois grupos têm o seu ponto de vista, os dois estão corretos, né? Eu vou tentar esmiuçar isso um pouco mais para vocês, né? O que a gente entende hoje? Se a gente for considerar todo o desenvolvimento do magnetismo, vamos trazer a nosso pensamento, levar o nosso pensamento para o continente europeu, especificamente na França. O conhecimento em magnetismo é um conhecimento ancestral e vem desde a época medieval, de forma mais moderna, século XVII, XVIII, XIX. Esse conhecimento ele foi sendo, ele foi penetrando na academia médica, né? Então, os médicos da época começaram a se debruçar sobre isso, e é claro que antes de estudar o magnetismo, eles já tinham todo o conhecimento de anatomia, de fisiologia, de patologia da época, né? Claro que a anatomia é uma área que muda muito pouco esse entendimento, esse evoluir. A fisiologia muda bastante, a patologia também muda, a compreensão do mecanismo de formação das doenças, mas a anatomia muda pouco. Então, esse conhecimento do magnetismo já existia, sem a contribuição da anatomia, pessoal. Quando vem esse grande grupamento de médicos lá na França, eles trazem toda essa compreensão da anatomia e juntam isso com o magnetismo. E aí a coisa fica bem interessante, porque eles vão começando a discutir, juntando esses dois saberes, por onde o fluido magnético transitaria no corpo humano, né? Então, muitas teorias foram elaboradas, muito foi discutido ali no finzinho dos anos 1700, começo dos anos 1800, e permanecendo essa discussão por todo esse período do século XIX, né? Sobre qual seria
a natureza do agente magnético, do fluido magnético, e muitas comparações foram estabelecidas entre esse fluido magnético, que a gente usa essa expressão até hoje, e que muitos criticam a utilização dela, com o fluido elétrico, porque a gente estava falando de uma época do grande surgimento da eletricidade, né? A substituição da iluminação ali na Europa pelos óleos obtidos com o sacrifício das baleias para iluminar ali os postes públicos, e a introdução e a substituição disso pela energia elétrica. Então, existia toda uma dificuldade de interpretação, né? O que é o fluido magnético, que é transmitido através das mãos, e o que é esse fluido elétrico que ilumina? Será que eles são parecidos? Eles são diferentes? Tudo isso, não só os médicos discutiam, mas os médicos vêm dar essa contribuição, né? Então, eles começam a indagar sobre como o fluido magnético penetra no corpo humano e como ele caminha, como ele transita, por quais estruturas. Isso seria por um trajeto celular, seria por um trajeto muscular, penetra em órgãos, como é isso? O que muitos estabeleceram na época foi que o fluido magnético ele percorria. Vamos chamar assim para tornar a nossa conversa hoje mais simples. O fluido magnético percorria trajetos anatômicos conhecidos. E quando eu falo assim para vocês um trajeto anatômico conhecido, o que os magnetizadores, os médicos, defendiam é que os nervos eram grandes vias condutoras do fluido magnético, tá? Por que eles falavam isso? Porque eles provocaram muitos efeitos de contração involuntária muscular. Então, aplicando essa emanação, o fluido, contrações mais delicadas ou mais violentas, mais intensas, de partes do corpo aconteciam, especificamente de membros, né? Outra situação que ocorria com bastante frequência, e não apenas de maneira intencional. O que a gente chama de contratura, né? Uma palavra mais técnica do jargão médico, e eles chamavam isso de catalepsia magnética. Então, a pessoa ficava com o membro enrijecido, seja o braço, o antebraço, seja a perna, seja a mandíbula, né? Formava o que a gente chama de trismo. Então, a pessoa não conseguia abrir a mandíbula por, pela questão da contratura dos músculos masseteres aqui na face. Então, eles entendiam que o fluido magnético transitava pelos trajetos nervosos, os principais nervos do corpo, que inervam, obviamente, esses membros. Então, toda essa discussão ocorria. Então, percebam, eu estou falando isso para vocês no momento anterior e bem anterior ao surgimento da hipnose, tá? Porque na hipnose, os estudiosos começaram a enxergar também esses fenômenos de contratura e de enrijecimento dos membros. Então, isso é tudo muito interessante, né? Bom, existe uma outra fala. Então, esse seria o grupamento que acredita na importância do conhecimento da anatomia. Um outro grupo já muito mais antigo, a época medieval, a época de Roma Antiga, já estava praticando magnetismo e nem se preocupava com nada disso. Eles simplesmente iam lá e executavam os atos de reequilíbrio, de cura em que eles acreditavam, né? Então, o que a gente tem a dizer para vocês? Os dois estão corretos. Porém, aí eu vou me posicionar aqui perante vocês, porém, o que eu defendo também, o que eu acredito, e aí isso tem a ver até com a minha formação acadêmica, eu entendo que, e isso está aberto para a gente discutir, e também não é uma verdade, eu estou apenas colocando a minha opinião para vocês, tá? Eu acredito que quando a gente tem um conhecimento mínimo sobre o funcionamento do corpo, e quando eu estou dizendo para vocês esse conhecimento mínimo, não é o conhecimento que a gente obtém na escola, no colégio, no ensino médio, é um conhecimento um pouco mais aprofundado, a nossa ação em magnetismo ela pode fazer mais sentido e a gente consegue canalizar e direcionar o fluido magnético com mais propriedade, com mais ciência do que estamos fazendo, tá?
quem participa das formações conosco vai entender que a gente usa muito o imperativo da vontade, o direcionamento da vontade, da intenção, para canalizar o caminho que esse fluido magnético vai percorrer, tá? Então, como eu digo para quem nos acompanha, para os alunos, você vai determinar para onde esse fluido magnético vai ser direcionado. Ah, mas eu aprendi em outra visão, em outra escola de pensamento, né, de atuação, que eu não preciso, eu fico só com a mãozinha parada ali e essa energia vai percorrer o caminho necessário onde existe uma deficiência dessa energia. Sim, isso é verdade, mas você não está atuando na tua potência máxima quando faz dessa maneira. Se você emprega a tua vontade, isso já é potencializado. E se além da tua vontade, além da emanação, a gente está adicionando camadas para vocês, tá? Então, além da emanação, além da tua vontade verdadeira de auxiliar e de promover a saída desse fluido, além desses dois fatores, se você é capaz de visualizar com o conhecimento que você dispõe, de que você dispõe, a estrutura sobre qual você quer tratar, atingir, afetar, veja, afetar não tem uma conotação negativa, né? Comunicar esse agente, você vai ter mais sucesso no teu objetivo, tá? Pois bem, perdão. Quando a gente domina, então, vamos colocar assim, não dominar, mas quando eu entendo bem sobre a anatomia do corpo humano, que é nosso objeto de atuação, de estudo, isso fica mais fácil. Eu consigo visualizar exatamente para onde eu quero direcionar esse fluido. Então, eu faço isso o tempo todo, tá? Quando eu estou magnetizando e eu coloco a minha mão, aproximo a minha mão sobre determinada parte do corpo, eu visualizo ali o músculo sobre o qual eu atuo, o tendão, ou o osso, ou a articulação, ou o órgão, tá? Eu visualizo também o interior do órgão. Então, isso é fácil por conta da formação que eu tive. Entendam? Então, eu não estou dizendo para vocês que é algo obrigatório, é algo imprescindível, mas acrescenta muito na qualidade do nosso trabalho. E na Exame é o que nós temos feito exatamente nas formações que nós temos dado, juntamente com esse conhecimento do magnetismo, das leis que regem a aplicação, né, das regras, da sequência. Muitas pessoas vêm preocupadas, né, concentradas em saber qual é a sequência devida, mas a gente traz esse conhecimento para vocês sobre um pouco da anatomia, um pouco da fisiologia, para que as coisas façam mais sentido para vocês. E a escola conecta vocês a esse conhecimento ancestral, que é o magnetismo, com o conhecimento mais atual dentro da concepção da anatomia e da fisiologia. Tá? Além disso, que para mim ainda isso não basta. Então, se vocês acham que o magnetismo é algo bem superficial, ele é qualquer coisa menos superficial. Tá? Ele é qualquer coisa menos superficial. Se os médicos estavam estudando isso e juntando isso à prática clínica deles, exercendo a aplicação do magnetismo nos doentes deles de enfermaria, vocês podem ter uma dimensão disso. Tá? Juntamente com isso, é uma quarta camada, por assim dizer, que vai somar muito à experiência de vocês, ao aprendizado e ao desenvolvimento, é o entendimento dos corpos sutis. Tá? Dependendo da escola esotérica onde formos buscar esses saberes, eles vão considerar os corpos sutis de uma tal forma, com terminologias que são próprias, mas existe muita semelhança entre o que cada escola ensina para nós de corpos sutis. Tá? E a gente precisa também interpretar isso de uma forma bem tranquila, bem serena, com os pés no chão, para entender que eu sim sou capaz, eu enquanto magnetizador, magnetizadora, eu tenho essa capacidade de interferir na economia sutil do atendido, tá? E vejam, eu não estou falando isso com qualquer grau de presunção, pessoal. Eu estou falando isso pelo estudo que nós somos capazes de fazer. Então, se eu passo a estudar, se eu passo a me dedicar a esse conhecimento todo, com o passar do tempo, eu consigo direcionar o fluido para esses corpos sutis também. Então, eu passo a entender que
O fluido magnético, ele não vai ficar apenas ali na derme, ou ele não vai ficar restrito à epiderme, ou ele não vai ficar restrito à derme, ou ele não penetra apenas no subcutâneo. Ele penetra o plano muscular, o plano da face, o plano muscular, ele chega ali na intimidade óssea, ele pode penetrar na intimidade do osso, na medula óssea, e ele pode tranquilamente penetrar em algum vaso sanguíneo, e esse fluido magnético cai na circulação, entra na grande circulação, vai percorrer todo o organismo, chega até as câmaras cardíacas e continua a se circular. Vejam quantos elementos de anatomia eu trouxe para vocês em 3, 4 frases. Tá? E eu falei tudo rapidamente, de maneira intencional aqui, para que vocês entendam. Vocês conseguiram situar, visualmente falando, epiderme, derme subcutâneo, fáscia, músculo, osso, tendão, corrente sanguínea, vasos linfáticos. Precisa entender sobre o que a gente está falando. Precisa entender sobre as 4 câmaras cardíacas. Né? Precisa entender sobre qual fluxo, qual que é o sentido de circulação sanguínea. Precisa entender o que é uma grande circulação, o que é uma pequena circulação no corpo. Né? Então, para mim, faz sentido estudar o magnetismo tendo essa compreensão mínima da anatomia e da fisiologia. Sobre corpos sutis, onde eu vou atuar com agente magnético? Eu ficarei apenas no corpo físico ou eu ficarei no dupletérico? Aliás, a que distância se situa o dupletérico relacionado ao plano da pele? Não é? O que é o dupletérico? Ou o que é o corpo etérico? Dependendo da escola, a gente muda a terminologia, né? O que é o psicossoma? Ou o que é o perispírito? Né? O que é o veículo K, que os egípcios chamavam, né? Fazendo uma analogia, é o que a gente entende hoje por psicossoma, por perispírito. Vocês entendem? O fluido magnético, ele impacta esses corpos sutis também, ou não? O fluido magnético é capaz de mobilizar forças e interferir na forma de expressão e de manifestação dos corpos mentais superior e inferior? Sim ou não? São todas discussões que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, tá? Então, não dá para querer aprender magnetismo sem entender sobre essas outras tessituras, essas outras estruturas delicadas. Então, quando a gente vai somar tudo, a natureza, a composição do fluido magnético, como isso impacta o corpo físico, quais estruturas anatômicas serão trabalhadas durante o nosso atendimento e como isso afeta também as nossas camadas sutis, que permitem a ligação entre essa dimensão física que expressamos, que manifestamos através do corpo físico e as nossas dimensões mais sutis, tá? Então, isso é muito interessante. Eu não sei dizer para vocês, claro, a gente já vai abrir a conversa aqui para todos, mas de qual escolas vocês vêm trazendo esses conhecimentos, né? Geralmente, os alunos que nos procuram na escola, eles têm um mínimo de formação, já participaram de outros cursos, já são terapeutas, né? Já trabalham com Reiki, com Mahikari, com cura prânica, com Jorrei, e até com prática de imposição de mãos que tem outros nomes, né? Theta Healing, Quantum Touch, enfim. Mas se vocês participaram desses estudos sem essa compreensão do todo, vocês, claro, estão fazendo bem, estão prestando auxílio sem preço para as pessoas, mas vocês não estão aproveitando essa máxima potência que vocês trazem dentro de si. E é esse convite que eu faço para vocês, tá? Através da exame, que vocês possam receber isso. E eu vou um pouco mais além nisso que eu estou falando hoje, tá? Esse conhecimento, para mim, ele é tão precioso, mas ele é tão precioso que na formação que a gente ministra hoje, formação de 1 ano, né? A gente não tem exatamente esse tempo devido, esse tempo que esse conhecimento merece, porque a gente trata de muitos assuntos, mas eu quero dizer esse tempo de dedicação sobre a anatomia, a fisiologia e esse entendimento dos corpos sutis. Como isso é muito delicado, o que eu estou pensando em estruturar, e isso a gente vai
discutir até com a equipe que nos ajuda, o Felipe está aqui na data de hoje, algo em paralelo que vai lançar as bases para o entendimento em magnetismo. Porque se a gente for colocar numa sequência, digamos, lógica, né? Primeiro a gente passaria por esse entendimento da anatomia, da fisiologia, esse conhecimento dos corpos sutis. Logo em seguida vem o embasamento com magnetismo e a gente junta todas essas coisas, tá? E a formação ela tem 1 ano de duração, mas a gente poderia juntar aí, pelo menos, se a gente for olhar com tranquilidade, mais 6 meses. Então, a gente já está falando de 1 ano e meio de formação, o que é algo muito enriquecedor. Tá? Então, é para que vocês compreendam que a formação ela não se trata de um estudo de um sábado e de um domingo. Tá? A gente pode falar sobre magnetismo em um sábado e um domingo, mas será isso aqui. Tá? Então, a gente vai colocar para vocês 1% do que existe. Vocês vão aprender? Obviamente vão aprender, né? Mas não é com toda a densidade que o assunto exige. Tá? Fazer uma formação com todo o respeito, tá? E eu estou falando isso para vocês porque até dentro da área médica esses cursos existem. Fazer uma formação de 2 dias, vejam, isso não torna ninguém magnetizador, tá? Isso não torna ninguém magnetizador. E é por isso que a gente estabeleceu todo esse percurso de formação de 1 ano, em que nós estamos com vocês, nós damos as mãos para vocês e a gente caminha junto nisso. Então é um processo, é uma jornada, em que a gente vai passeando pelo bosque desse conhecimento em magnetismo. Eu considero a formação dessa forma, nesse aspecto, para que a gente tenha tempo para absorver todos os assuntos que são bastante densos, né? Então, existe assunto, existe conteúdo, e se a gente for passar tudo isso em 2 dias para vocês, eu acho que fica algo muito, muito rápido e a gente subestima a absorção desses conhecimentos em 2 dias. Essa é a minha opinião, tá? Vejam, não sei se alguém tem alguma dúvida para colocar a partir de agora aqui, mas a gente já vai, de qualquer maneira, abrir para vocês. Então, que nós estávamos, para que vocês tenham uma ideia da seriedade da nossa proposta, eu já vou abrir aqui para vocês, e não é para vocês se sentirem chocados, não, de forma alguma, tá? De forma alguma, é só para vocês compreenderem o quão sério isso é. Nós estamos em tratativas, em conversas, para inclusive permitir que vocês tenham contato com o corpo humano real, para vocês terem a percepção do que é a anatomia verdadeira. Então, a proposta da escola é, se as condições permitirem também, levar os alunos para ter contato com o corpo humano real, não um modelo plástico, e entenderem como que isso funciona na prática, tá? O que para mim é muito tranquilo dentro da área médica, até pela formação que eu tenho dentro no campo da cirurgia. Então, esse contato com o corpo humano, ele é muito intenso para mim todos os dias, né? Porque eu opero, enfim. Mas seria uma grande forma de vocês entenderem e otimizarem e refinarem a prática de vocês, esse conhecimento da anatomia. Dentro da formação como um todo, conforme a gente vai entrando, principalmente na segunda parte da formação, quando a gente começa a falar mais especificamente sobre as doenças, a gente vai introduzindo esses elementos de anatomia e corpos sutis para vocês, tá? Então, a Exame utiliza um atlas anatômico 3D, que ele tem até um grau bem interessante de interação, porque eu consigo manipular essa imagem em 3D para vocês e mostrar ali a relação entre as estruturas anatômicas, a posição dos órgãos, né? Articulações, ossos, tendões, a inervação, a vascularização. Então, isso já dá a gente já dá um grande passo nesse entendimento, tá? E aí vocês vão perguntar, Gustavo, mas isso é necessário realmente? Para mim é. Eu considero que sim, tá?
Eu não consigo pensar na atuação de magnetismo, obviamente estou respondendo, falando por mim, sem o conhecimento da anatomia. E tem uma outra grande questão, né? Que vocês, não sei se vocês estão afeitos a essa terminologia, e eu bato muito nessa tecla com os alunos, eu falo o tempo todo isso para eles, que é o emprego, a utilização frequente, rotineira das formas pensamento. Perdão. E Kardec, dentro da terminologia espírita, vai chamar a forma pensamento de criação fluídica. Forma pensamento e criação fluídica representam a mesma coisa. A forma pensamento é uma terminologia que a teosofia utiliza, tá? Muito antiga, muito antigo esse termo. E a criação fluídica seria, digamos assim, um termo um pouco mais moderno dentro dos estudos da doutrina espírita, mas representam a mesma coisa. Então eu preciso entender, dentro desse conceito da anatomia sutil, agora não falando da anatomia física, né, biológica, mas anatomia sutil, se quando eu estou posicionando a minha mão diante de um centro de força, como que eu impacto esse chakra? Como que eu impacto? Qual que é o trajeto que o fluido magnético vai percorrer ao entrar nesse chakra e atingir o corpo, né? Eu estava refletindo sobre isso. Então eu pego carona de uma força primária que vem do meio externo, e esse fluido magnético ele vai penetrar no chakra e vai circundar, ele vai acompanhar o sentido de rotação das forças secundárias desse chakra. Gustavo, o que você está falando? O que é força primária? O que é força secundária? Vamos estudar. Vamos estudar, tá? Então é preciso entender sobre a anatomia sutil, aí isso vai fazer sentido para vocês, tá? E como isso penetra na intimidade do corpo? Então vai pelos nervos, isso se distribui, parte desse fluido que foi enviado, ele se distribui para diferentes centros de força, ele vai para todos que estão em contiguidade com esse centro de força principal sobre o qual eu estou atuando ou não? A gente precisa entender aí sobre a inter-relação entre diferentes centros de força. Vocês estão vendo quantos assuntos, quantos elementos nós estamos trazendo aqui? Eu não vou falar tecnicamente do que é cada coisa, não é o objetivo. O objetivo do nosso encontro hoje é mostrar para vocês a importância desse conhecimento para aumentar a eficácia de vocês. E nisso, a escola a escola dá esse suporte para vocês, tá? A gente conduz vocês em todo esse aprendizado. Quando eu aproximo a minha mão sobre determinado centro de força, ou mesmo sobre uma área periférica, e a pessoa vai sentir calor ali, né? O que isso representa? Vamos falar do ponto de vista biológico ainda, fisiológico, mas não energético. Acontece ali uma vasodilatação periférica, acontece uma vasoconstrição, né? Ali na pele ou no subcutâneo. O que está acontecendo? Ou essa sensação, essa percepção é apenas captada pelo duplo etérico? Mas quais são as percepções possíveis que um duplo etérico manifesta? Existe isso? Nós sabemos que o duplo etérico é considerado esse veículo de intermediação entre o psicossoma, o perispírito e o corpo, mas ele é um órgão sensitivo, sutil do corpo humano. Então, esse calor e esse frio, ele é uma manifestação apenas do duplo etérico ou é também uma manifestação que se dá no perispírito? Tudo isso a gente discute na escola, tá? Tudo isso a gente discute na escola. Então, vejam quantos elementos a gente está trazendo aqui para vocês hoje. A gente, dentro da escola, a gente busca extrapolar com vocês o conceito de apenas interpretar o, se existe um excesso de fluido em determinada parte do corpo ou uma carência. A gente vai além disso, tá? E rapidamente trazendo para vocês, né? Isso eu fui também captando pelo contato que a gente tem com as pessoas, com os alunos que vêm de diferentes formações, diferentes escolas, né? E eu acho interessante desmistificar isso.
Porque muitos dizem assim, eu coloco a minha mão sobre determinada parte do corpo, mesmo um centro de força, e eu sinto calor e a pessoa sente calor, né? Pois bem, eu pergunto, tudo bem, mas o que esse calor é para você? O que que esse calor é para você? Não sei, o calor é calor. Calor é calor, frio é frio. Choque é choque. Choquinho, formigamento na mão é formigamento na mão. Então a gente vai mostrando, olha, você tem que interpretar o que é o calor para você naquele momento em que você está atendendo, o que o frio traz de informação para você, o que o formigamento traz, aí a pessoa começa a abrir a cabeça. Agora eu estou entendendo, né? Agora eu estou entendendo. Então, a escola, ela participa desse processo de descobrimento, de descoberta do aluno, porque isso não é de forma aberta, não é esmiuçado, não é explicado, né? Então, a gente também aborda sobre essas questões, a gente dá esses direcionamentos e vejam, a gente já está falando aqui sobre tato magnético, né? Que é um assunto que a gente encontra, inclusive, nas obras antigas, clássicas. Quando eu estou diante de um atendido e eu vou fazer uma aplicação qualquer, eu posso sentir um calor ali momentâneo, tudo bem, né? Eu vou atender uma outra pessoa, eu vou sentir frio. E eu tenho que fazer essa interpretação do que o calor é para mim e o que o frio é para mim. Mas dentro dessa mesma pessoa, diante dessa mesma pessoa, hoje eu sinto calor, na semana que vem eu vou sentir frio, eu tenho que interpretar por que que eu senti calor hoje e na semana que vem por que eu senti frio, tá? Então a gente passa esse entendimento para vocês durante a formação, situações que a gente não vê com tanta frequência, as pessoas de modo geral trazendo esses elementos para vocês, é isso que eu quero dizer, né? E por conta, mais uma vez, da minha formação médica, por favor, entendam isso que eu estou dizendo, eu não estou falando isso com nenhuma presunção, mas eu preciso me colocar para vocês entenderem quem é o Dr. Gustavo, tá? Por conta dessa minha formação médica, a gente tem essa facilidade de passar esses conceitos para vocês. Então, essa transmissão ela fica mais natural, ela fica mais tranquila, né? Então, a gente transpõe isso para a formação de uma maneira palatável, de uma maneira sem ser densa, sem ser extremamente detalhada, né? Para que vocês possam juntar tudo isso, montar um corpo de raciocínio dentro da cabeça de vocês e atuarem conforme vocês queiram, com segurança, sabendo o que estão fazendo, com propriedade, não que não terão dúvidas, tá? Não é isso que a gente está dizendo. Vocês terão dúvidas, como eu tenho dúvidas até hoje nos atendimentos que eu faço. E vejam, como eu tenho dúvidas durante algumas cirurgias que eu executo, né? A gente tem questionamentos que a gente faz ali na hora para nós mesmos e a gente vai saindo ali das situações. E magnetismo é a mesma coisa. Surge uma dúvida, eu reflito sobre qual a melhor forma de atuar e atuo. Um outro atendimento, a mesma coisa, eu vou ter diferentes dúvidas e atuo. Então é assim que a gente vai se desenvolvendo, tá? Então pensem, compreendam, quer dizer, não significa que vocês não terão dúvidas, significa que a escola dará mais do que vocês imaginam e deixarão vocês prontos para atuarem em qualquer cenário, do cenário mais fácil ao cenário mais difícil, de um paciente mais tranquilo a um paciente mais complexo. Vocês terão segurança em atender sozinhos, apenas com o paciente diante de vocês, ou perante uma multidão, sozinhos ou perante os familiares dessa pessoa. Dentro de uma instituição que despende cuidados de saúde, numa via pública, num asilo, num hospital, na casa de alguém, numa instituição religiosa, não importa onde, vocês terão essa segurança. Isso eu asseguro para vocês, tá? Então, chegam pessoas inseguras para nós e é muito gratificante para mim, tá? Poder acompanhar esse processo de desabrochar de vocês e de desenvolvimento da autoconfiança, que
é o que falta muito para uma série de pessoas, para elas começarem, tá? Então eu fico muito grato, muito honrado de vocês depositarem essa demanda sobre mim. Eu aceito com o maior carinho, para mim isso não me assusta, e eu devolver isso para vocês e mostrar o potencial que vocês têm. Essa é uma das principais propostas da escola, tá? Uma das principais propostas da escola. Então, se vocês desejam captar todas essas informações, aprenderem de verdade, juntar os conhecimentos de magnetismo, entender por onde o fluido magnético vai transitar no corpo humano, né? Entender qual que é o trajeto que ele vai percorrer no corpo sutil e qual é o meu grau de impacto nesse corpo sutil, e desempenhar uma sessão sem grandes embaraços, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês têm esse lugar hoje para serem acolhidos, para aprenderem e para caminharem enquanto grupo de discussão, grupo de debate de novas ideias, de novas proposições, porque esse conhecimento ele não é um conhecimento estanque, ele está todo tempo sendo ampliado e desenvolvido. Vocês encontrarão esse local sério de aprendizado na Exame, tá?